Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 5 do nosso minicurso Como Começar a Estudar para Concursos da Área Fiscal. Meu nome é Cristiano Luna, sou auditor fiscal do Estado da Bahia, tenho sido aprovado em outros 5 concursos da área fiscal. Já ajudei algumas dezenas de alunos a também alcançar o seu cargo público de auditor por meio da minha mentoria chamada Errando a Trave. Né? Peço que você se inscreva aqui no canal, para você ficar sabendo dos novos conteúdos. Dê o like aí na nossa aulinha 5 para eu saber que você está curtindo. Ativa o sininho aí do canal para você receber os novos vídeos. E bora para a nossa aula número 5, que é sobre como eu faço as minhas revisões. Assunto também, pessoal, muito polêmico, muito controverso, e que é talvez a principal dificuldade, o principal ponto de dúvida dos concurseiros mais iniciantes. O que pega, pessoal? Por anos, o pessoal dos grandes cursos, dos grandes cursinhos, eles disseminaram uma metodologia de revisões que era as chamadas revisões programadas, né, que eu acabei as rebatizando de as revisões programadas burras. Burras por quê? O que acontece? Talvez você já ouviu falar disso. O que o pessoal pregava? O pessoal pregava que tem gente que ainda prega hoje, né? Mas na minha época de concurseiro era um negócio assim muito forte. Todo mundo fazia isso. E eu sempre achei uma loucura muito grande quando eu fui estudar mais a fundo o tema, percebi que de fato era uma grande loucura que não fazia sentido. Qual que é a ideia dessa revisão? É você pegar cada conteúdo que você estudou e você vai ter que revisá-lo um dia depois, 7 dias depois, 30 dias depois e 30 dias depois pro resto da vida. Ou seja, você vai estudar aqui atos administrativos, você vai revisar amanhã, você vai revisar daqui 7 dias, daqui 30 dias, e daqui 30 dias, 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 pro resto da sua vida. De onde isso veio? Isso veio de um experimento de um cidadão alemão chamado Hermann Ebbinghaus. Ele fez um experimento lá em 1885 sobre o processo de esquecimento, ou seja, como nós esquecemos, a que taxa nós esquecemos as informações e como devemos revisar essas informações para que esse esquecimento seja minimizado. O que ocorreu, na verdade, é que o pessoal de concurso fez uma interpretação totalmente equivocada do estudo. Porque o estudo, ele se tratava de um estudo sobre memorização absoluta. O que eu quero dizer com isso? Ele pegou coisas que eram para ser simplesmente memorizadas e que não fazia sentido nenhum. O experimento específico dele, todo o estudo dele, foi com sílabas aleatórias, em alemão, claro que ele era alemão, mas era um experimento com sílabas aleatórias. Ele queria ver o quanto as pessoas esqueciam aquelas sílabas aleatórias e como elas deveriam rever aquilo para minimizar o esquecimento. E aí o pessoal de concurso, de forma assim genial, eles pegaram uma conclusão que foi colocada, que foi chegada a ela por meio de um experimento sobre sílabas aleatórias e disseram que você estudar raciocínio lógico é a mesma coisa que decorar sílaba aleatória, quando não é. Quando no estudo para concurso você está sujeito a diversos tipos de informação. Você tem informações de memorização? Sim, mas a maior parte das informações do estudo para concurso, elas têm um cunho lógico, elas têm um porquê. E ao entender esse porquê, se torna muito mais fácil a memorização. Ou seja, 90% das informações que você precisa levá-las para a prova para performar bem, elas não são sílabas aleatórias. Logo, quando você pega uma coisa que é de sílaba aleatória e aplica para o estudo para concurso, dá merda, né? E qual é a merda que dá? A merda que dá é que se você aplica uma sistemática dessa, você não vai conseguir avançar nas matérias, porque você vai ter uma exponencial de revisões. Cada assunto que você estuda, você tem que ficar revisando ele de 30 em 30 dias. Vai chegar um ponto que você vai ter, assim, tanta coisa de revisão para fazer, que você simplesmente não vai conseguir avançar no estudo.
Isso é extremamente danoso, pessoal. Por quê? Porque o estudo para concurso, ele necessariamente ele precisa lá na frente, quando você já tiver uma base bacana nas matérias, ele precisa se converter em um estudo por questão e não em um estudo de releitura, um estudo de revisão passiva, que é o que era proposto por meio dessa sistemática de revisão programada. Vamos falar disso na nossa próxima aula, aula número 6, como utilizar as questões dentro do contexto do seu estudo. Mas o fato é que, à medida que você já viu a matéria uma vez, viu a teoria uma vez, adquiriu uma base ali bacana naquela disciplina, você precisa cada vez mais se forçar a abandonar a teoria, se forçar a abandonar também as revisões teóricas, que é o que eu estou falando aqui. Estou falando de revisão no contexto de revisão teórica. Estudo por questão é outra coisa. Não considero estudo por questão como uma forma de revisão. Vamos falar disso ali na próxima aula sobre o estudo por questão. Ambas as coisas são importantes, tanto a revisão quanto o estudo por questão. Mas revisão, para mim, é uma coisa, estudo por questão, para mim, é outra coisa. E, naturalmente, o estudo eficaz para concurso público, à medida que você já viu a teoria uma vez, já fez uma ou duas revisões, você precisa cada vez mais e cortando contato com teoria e direcionando o seu estudo para um estudo por questões. E a gente vai falar muito disso na próxima aula. E essa revisão programada, ela faz justamente o contrário. Ela te amarra na teoria o resto da vida. E isso gera um atraso muito grande na sua evolução. Porque o que você precisa é, à medida que você vai ficando mais experiente, você ficar livre da teoria. Eu, no meu estágio que eu estava forte mesmo para fazer prova, que eu passei nessas 6 provas que eu te falei, eu não via teoria de mais nada. Eu não voltava na teoria para quase nada. 95% do meu tempo era tempo de resolução de questão no Técnico Concursos, que é o site que eu já te falei ali atrás. E isso é quase unanimidade entre aprovados. Raramente você vai ver um aprovado que fez algo diferente disso. Ou seja, formar base teórica e, à medida que vai ficando mais avançado, direcionar de forma muito forte o seu estudo para um estudo por questões. Beleza? Então, como que eu acredito que você deve fazer as suas revisões teóricas? De uma forma simples, de uma forma simples. A gente faz, dentro do Errando a Trave, por exemplo, revisões em blocos de matérias. Ou seja, à medida que a gente vai avançando no estudo da teoria, a gente faz as chamadas revisões intermediárias. Então, você está estudando ali direito tributário. Qual vai ser a sequência, mais ou menos, que você vai seguir? Você vai estudar a aula 1, né? Estuda a metade da aula 1. Depois estuda a segunda metade da aula 1. Depois, você vai fazer os exercícios do PDF daquela aula 1. E depois você vai estudar a aula 2, né? A primeira metade da aula 2, a segunda metade da aula 2, fazer os exercícios do PDF da segunda metade da aula 2. O mesmo para a aula 3. Teoria da aula 3, exercícios do PDF da aula 3, e aí vai chegar um momento que você vai fazer o que a gente chama de revisões intermediárias, ou seja, você vai agrupar as aulas em blocos de 2 a 4 aulas, né? No caso de uma disciplina mais complexa, a gente faz isso a cada 2 aulas, para você ter um contato mais forte. No caso de uma disciplina mais tranquila, a gente faz isso a cada 4 aulas. E uma disciplina intermediária, em um direito tributário, a gente faz isso geralmente a cada 3 aulas. E aí você vai fazer essa revisão por blocos. E o que vai ter nessa revisão por bloco? Vai ter a revisão teórica propriamente dita do conteúdo que você já estudou, e vai ter conteúdo dessas 3 aulas de uma só vez, e vai ter uma bateriazinha de questão no TEC Concursos. Porque a gente vai falar disso na próxima aula, como utilizar as questões dentro do contexto do seu estudo,
mas é interessante que já, quando você estiver fazendo essas revisões por blocos, revisões intermediárias, você já comece a ter algum contato com o site de questão. E o motivo disso eu vou explicar na nossa próxima aula, que é sobre como utilizar as questões no seu estudo para a área fiscal. Estou te esperando na nossa aula de número 6, importantíssima. Show de bola? Vamos a ela!